Nós vamos falar hoje sobre a arte de esperar em Deus. Você não está animado? Vamos falar sobre a arte de esperar pacientemente em Deus e não pegar as coisas com as suas próprias mãos e fazer uma bagunça pior do que a que você já tem na vida. Amém? E quando você faz isso, vai para um lugar abençoado. Ser paciente é uma coisa abençoada, porque então nada pode sacudir você, não importa o quê. Deus nos deu poder, nós temos poder residente dentro de nós, mas queremos todo esse poder lançado na nossa vida. Eu espero que você queira ser capaz de orar pelos enfermos e vê-los curados. Talvez alguns nem sequer saibam que isso é uma opção para você, mas a Bíblia diz que aqueles que creem porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu já orei para isso enquanto eu estou pregando a palavra hoje, que as pessoas que estão doentes fisicamente sejam curadas, porque eu acredito que há poder em sua palavra para curar as pessoas. A Bíblia diz em Salmos que Ele envia a sua palavra e os cura. E os livra também do abismo e da destruição. Então posso pregar sobre qualquer coisa, e desde que seja a palavra, há poder nela para trazer libertação e cura e avanço às pessoas. Mas você precisa acreditar. Há alguém aqui que acredita que enquanto a palavra está sendo pregada, você pode ser curado fisicamente? E as pessoas que me veem pela televisão, não basta sentar e tolerar a sua bagunça, apenas diga a palavra, tem poder nela. A palavra é Jesus realmente, e nós vamos em seu nome. E então, quando essa palavra é pregada e você aceita e a recebe, há poder nela para livrar você e libertar você. Mas nós temos o que acreditamos. Então é muito importante para mim, pessoalmente, que eu tenha uma grande quantidade de poder fluindo da minha vida, porque, francamente, eu quero que aquilo que eu faça produza frutos. Eu quero você pegar quanto ajuda possivelmente puder, e isso incentiva-me a retornar bons relatos de coisas que aconteceram na vida das pessoas enquanto elas ouviam da palavra de Deus. Então eu quero isso o bastante, de estar disposta a cooperar com o Espírito Santo para tentar desenvolver qual seja a virtude que Ele diz que preciso desenvolver na minha vida, a fim de que isso aconteça. Agora, muitas destas coisas de que falamos, como aquelas coisas que nós falamos na noite passada sobre as bem-aventuranças, os pobres de espírito, esta é uma posição de poder. Significa ser humilde de espírito, não pensar que você é melhor do que outros. Sabia que esta é uma posição de poder? Quando você pode realmente ser humilde de espírito, não pensar mais de si mesmo do que você deve, sempre tratar todo mundo de uma excelente forma. Não pense que ninguém é mais esperto que você, mais bonito que você, melhor do que você, mas vocês são um em Cristo. E isso é realmente uma posição de poder, mas sabe, o mundo chamaria isso de fraqueza. Temos que entender, enquanto ouvimos essas coisas hoje, que elas são o oposto do que nos é ensinado no mundo. Quantos sabem que Jesus era muito diferente de tudo o que estava acontecendo em seus dias e sua idade? Quando ele chegou, virou tudo de cabeça para baixo? Na verdade, dizia-se dos discípulos, depois de Jesus ter ido dos apóstolos, que estes eram homens que literalmente viraram o mundo de cabeça para baixo. Eu não sei sobre você, mas eu gostaria de ser uma mulher que vira o mundo de cabeça para baixo. Eu quero ser uma mulher que Deus possa usar para fazer coisas absolutamente chocantes, fazer coisas que ninguém jamais tenha feito antes. E quer saber, você nunca deve descontar a si mesmo quando ouvir alguém dizer coisas como essas, dizendo, sim, seria bom se pudesse acontecer para alguém, mas não vai ser comigo, sabe? Deixa eu lhe dizer, você tem tanta oportunidade como qualquer outra pessoa. Só depende do que você está disposto a acreditar e como está disposto a viver. Depende do que você está disposto a acreditar e como está disposto a viver. Estou um pouco cansada de pessoas que pensam que o que precisam para ter um relacionamento com Deus é vir e fazer alguma oração do pecador prescrita e em seguida voltar para fora e viver como sempre viveram. Nós temos que estar dispostos a viver uma nova vida por Cristo, que é oferecida para nós. Nós temos o poder para vivê-la, mas precisamos realmente estar prontos para estarmos no mundo e não ser do mundo. A primeira coisa de que vamos falar hoje vai parecer muito estranho para você. E realmente pareceu um pouco estranho para mim. Mas olhei para isso há anos e anos atrás. Isto basicamente diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como no mundo você pode ser abençoado quando está sofrendo? Porque se você está sofrendo, significa que você tem um problema, ou está magoado, ou
teve uma grande perda em sua vida. Tenho certeza de que existem pessoas assistindo pela TV que estão sofrendo agora. Você perdeu alguma coisa, perdeu um emprego, perdeu alguém que você ama, perdeu um relacionamento. Talvez você tenha tido um amigo com quem você se importava e descobriu que ele falava de você de uma forma cruel, você perdeu essa relação, talvez você tenha perdido um item que talvez significou muito para você, talvez o trabalho de longo tempo, onde você tinha muito dinheiro investido na aposentadoria, de repente o trabalho se foi por água abaixo. Há muitas coisas que podemos perder na vida, há maneiras pelas quais podemos ser magoados. E a Bíblia realmente diz que, quando estamos sofrendo, somos abençoados, porque nós podemos ser consolados. Mas hoje eu quero falar com você sobre o incrível, o impressionante, maravilhoso conforto de Deus. E quão incrível é ter um problema e conhecer a Deus e ser capaz de receber o seu conforto. Basta pensar em todas as pessoas no mundo que têm problemas como você ou ainda piores, elas não têm o conforto porque não sabem como obtê-lo. Tudo o que elas podem fazer é ferir, ferir, ferir. E não só você pode ser consolado quando está sofrendo, mas você tem o privilégio, nós temos o privilégio de realmente ter esse sistema de crença que é apoiado pela palavra de Deus, que soa tão louco, mas é tão verdadeiro, que eu posso realmente crer que eu tenho esse problema na minha vida e essa dor na minha vida, mas sim, algo de bom vai sair disso. Agora, isso francamente é insano. Eu estou sofrendo, mas isso vai trabalhar para o meu bem. Eu estou sofrendo, mas quando eu passar por isso, então eu realmente serei uma pessoa mais rica, melhor, mais poderosa, mais profunda do que eu era antes de eu ter o problema. Agora, sabe quem realmente acha que este é um dos maiores benefícios e segredos de ser um crente em Jesus Cristo? Não temos que ter um problema e apenas dizer, bem, está tudo acabado, não há nada que eu possa fazer, que confusão, eu estou no fim de tudo. Deixe-me te dizer, ter um problema é o melhor lugar do mundo para recomeçar. Você pode sempre encontrar um novo lugar para recomeçar. O que significa isso? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está doendo muito, mas eu vou me recuperar. Alguém aqui hoje que pode assumir essa atitude, sabe? Eu estou realmente sofrendo, eu estou tão ferido que eu sinto como se o mal pudesse suportar, mas sabe, eu tomo a decisão hoje que eu vou me recuperar, eu vou conseguir sair dessa, isto não vai ser o fim para mim. Olha aqui, mundo, você está me ouvindo? Eu vou voltar com a vitória. Eu conto isso de vez em quando, mas está no meu coração de novo hoje, por isso aqui vai. Conheci uma mulher em uma cafeteria. Ela me reconheceu na TV e ela começou a me contar sobre a bagunça que sua vida tinha sido e disse para mim, a vida acaba de me jogar debaixo do ônibus. Eu disse, ela fez a mesma coisa comigo, mas eu decidi dirigir o ônibus. Agora veja, ela não entendeu o que eu estou tentando dizer hoje a você. Ela ia passar o resto da sua vida sob o ônibus. E ela ia contar isso para todo mundo. Ela ia se sentir muito triste consigo mesma porque ela estava sob o ônibus. E nenhuma vez ocorreu a ela se arrastar de debaixo do ônibus e sentar no banco do motorista e dirigi-lo e ir buscar as pessoas que estão sofrendo no mundo, que estão debaixo do ônibus. Sabe, muitas vezes perguntamos por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Mas esta é uma pergunta errada. E sempre que você faz uma pergunta errada, você fica sem a resposta. Devemos perguntar o que acontece a pessoas boas quando coisas ruins lhes acontecem. O que acontece com as pessoas boas quando coisas ruins lhes acontecem? Alguém escreveu um livro, eu sinto muito por não me lembrar do autor, que quando a vida fica difícil, difícil se vai. Sabe, você não tem que apenas tolerar algo, você pode ter essa atitude, eu vou me recuperar, eu vou te dizer uma coisa. O que quer que eu tenha feito, que me levou de onde eu comecei para onde eu estou, e tem havido muitas coisas. A coisa número 1 que eu acho é que eu
dogmaticamente me recuso a desistir. Eu lhe digo, onde quer que você esteja, tudo o que está acontecendo em sua vida, se você está aqui ou assistindo pela TV ou ouvindo algumas gravações, não importa o que lhe aconteceu ou quantas vezes isso aconteceu ou como tem sido difícil, se você tomar uma decisão agora, eu não vou desistir jamais. Eu vou me recuperar, eu vou superar e não só isso, eu vou adquirir algo de bom disso, porque Deus não é homem para mentir, e a sua palavra está dizendo que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Vivemos a vida para frente, mas só compreendemos para trás. Então, quando você está passando por coisas que te deixam como eu não entendo isso dói tanto, sabe? Isto é horrível, isto é terrível. Mas sabe, sei que você, como eu, você está aqui há alguns anos na estrada e agora você olha para trás e pensa, oh meu Deus, rapaz, aquela coisa que eu achei que era tão terrível quando eu a perdi, eu percebo agora que aquele relacionamento estava me separando de Deus. E uau, que coisa boa eu ter terminado aquele relacionamento venenoso na minha vida. Vou lhe falar de algumas coisas que teriam acontecido comigo ao longo dos anos, mas vamos ficar um pouco mais neste primeiro. O que acontece com as pessoas boas? Quando coisas ruins acontecem a elas crescem espiritualmente? E sabe, esta é uma das maiores coisas que podem acontecer para nós, crescer espiritualmente. Elas se recuperam, elas se tornam melhores e não amargas. O mundo é tão cheio de pessoas amargas que são azedas, e tão ressentidas e rancorosas, porque a vida não saiu do jeito que elas queriam que fosse. Você sabe, pode haver algumas pessoas aqui hoje, ou assistindo pela TV, que têm uma vida grande, bela e cor-de-rosa, mas a maioria de nós já teve algumas dificuldades ao longo do caminho, e há algumas aqui que sua vida tem sido como um pesadelo ao longo do tempo. Mas sabe, não se desespere no meio disso. Tome uma decisão de que você vai se recuperar. Eu vou lhe dizer algo que eu recomendo. Nem sequer tente compreender isso. Não comece se comparando com outras pessoas, porque sua vida é tão boa e a minha não é. Eu não posso responder a todas as perguntas e eu duvido que Deus vá respondê-las para você. Ele pode até mostrar-lhe algumas coisas. Talvez por falta de conhecimento você já tenha aberto muitas portas em sua vida e agora você precisa se acertar com Deus, colocar essas coisas, fechar essas portas e as coisas podem mudar. Mas muitas vezes não sabemos por que as coisas acontecem. Eu descobri que eu não tenho que saber por que elas acontecem. Tudo que eu preciso conhecer é aquele que pode mudá-las e transformá-las em algo bom. Amém? Eles não contam com o que perderam, mas eles contam com o que eles realmente têm. Rapaz, é tão perigoso apenas sentar e pensar, bem, isso não funcionou, isso não deu certo. Quantas coisas você tem em sua vida agora que estão funcionando? Quantas grandes bênçãos você tem? Você pode andar, pode falar, pode ouvir, você pode ver. Você foi capaz de ir ao banheiro sem precisar de alguém para colocá-lo em uma cadeira de rodas e rodá-lo até lá? Será que você teve um teto sobre você esta noite? Ou é como algumas das pessoas que estão aqui em sua cidade, que estão se preparando para dormir nas ruas? Eu ainda acho que isto deve ser absolutamente incrivelmente horrível. Mesmo que alguns deles possam fazer algo sobre isso, eles não o farão. Ainda há um problema lá, ainda há algo que está faltando. E nós ainda podemos pelo menos ter compaixão deles. Nós ainda podemos orar por eles e não dizer, bem, abençoado seja, se você quisesse fazer algo, você poderia fazer. Algumas pessoas são tão quebradas que elas realmente não sabem como fazer nada sobre o que está acontecendo em sua vida. Pessoas que são pessoas boas e piedosas e coisas ruins acontecem com elas. Elas continuam obedecendo a Deus, não importa o quê. Elas não têm que se sentir bem para obedecer a Deus, elas o fazem, não importa como se sentem. E elas experimentam o conforto de Deus. Vamos para 2 Coríntios 1, 3 e 4. Isso hoje deve fazer você se sentir muito melhor sobre seus problemas. Você pode até ficar animado sobre o seu problema, nunca se sabe. Eu não acho que você iria acreditar nisso, mas... Vamos começar no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, piedade e compaixão,
E o Deus que é a fonte de toda a consolação. Agora, vou aqui dizer que quando você está sofrendo, é bastante inútil correr para as pessoas pensando que vão dar-lhe o conforto suficiente para superar. Não estou dizendo que as pessoas não podem ajudar. É sempre bom ter alguém para orar por você. É bom talvez ter alguém para ouvir você. Sempre é bom quando alguém diz, lamento que você está sofrendo, eu entendo. Mas mesmo com tudo isso, elas não podem nos dar o conforto suficiente para nos deixar forte e erguidos, movendo na direção certa. Sempre vá a Deus primeiro quando você tiver um problema. Não vá para o telefone, vá para o trono. Tantas vezes nos deparamos com pessoas que nem sequer sabem como limpar a bagunça em sua própria vida e estamos perguntando o que devemos fazer com a nossa. E assim, eu gosto disso, de que Deus é a fonte de toda a consolação. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam ouvir isso, porque cada vez que você tem um problema, você corre para os seus amigos. Você já teve raiva de alguém porque correu para eles procurando ajuda e nem sequer compreenderam o que estava acontecendo com você? Já teve? Alguém aqui já ficou com raiva de seu marido? Alguma senhora aqui já ficou com raiva de seu marido porque você tentou transmitir como você estava sofrendo e ele apenas não a compreendeu? Eu disse ao Dave, não me importa se você entende ou não, me diga que você me entende. Vai ser realmente melhor para o nosso casamento se você fingir nesta situação. Normalmente gosto que você seja realista, mas neste caso pode fingir. Basta olhar para mim muito simpático e dizer, eu entendo você. E ele faz isso direitinho agora. Eu sei que ele não está entendendo nada, mas ainda é bom. Sabe, ajuda-me. Eu acho que eu recebo mais conforto do meu cão por vezes do que das pessoas. Quantos sabem que se você tiver um bom cão que realmente te ama e se tiver alguma coisa acontecendo, você vai ter todos os beijos, todos os carinhos, é como... Amém? Então, se você é o tipo de pessoa que continua indo para alguém e você está irritado com eles o tempo todo porque não estão dando o que você quer e precisa, que tal ir a Deus? Verso 4, que nos consola, conforta e encoraja em todas as nossas tribulações, toda calamidade e aflições, sejamos também capazes de confortar, consolar e incentivar os que estão em qualquer tipo de problema ou angústia, com o conforto e o consolo e o encorajamento com que nós mesmos somos consolados, confortados e encorajados por Deus. Então, se eu apenas pudesse levar você ao limite onde você possa acreditar comigo, sabe que eu acredito na minha vida que há coisas de que Deus poderia ter me libertado muito mais rapidamente do que Ele libertou, mas Ele não o fez, e foi especificamente para que eu pudesse trazer para as pessoas que eu ensino o conforto que eu sou capaz de trazer agora. Porque quando eu falo sobre passar pelas coisas, eu não apenas tirei de um livro de sermão, eu estive lá, passei por isso, sei o que eu estou falando e eu sei que Deus é fiel. Então, se você quer ser usado por Deus, se você se atreveu a dizer, Deus usa-me. Se você se atreveu a orar, Deus, eu quero que você me use. Quando se atrever a orar, Deus, eu quero que você me use. Bem, então adivinhem. É só depois colocar-se a si mesmo lá fora. Porque sabe o quê? Se você quer trabalhar para Deus, você tem que ter uma experiência. Não é bom bastante você apenas ler nos livros. Você tem que ter alguma experiência. E a Bíblia diz que até mesmo Jesus aprendeu a obediência através das coisas que ele sofreu em Hebreus 5. Como poderia alguém que nunca desobedeceu aprender a obediência? Significa que ele aprendeu o preço da obediência. Ele aprendeu o que custa realmente obedecer a Deus e estar preparado. E a Bíblia diz que ele foi preparado e equipado para seu ofício como sumo sacerdote através das coisas que ele passou. Sabe, estou qualificado para ministrar a você porque eu já passei pelo que eu precisei passar para obter as qualificações para estar aqui e eu sei o que eu estou falando e se você quiser ser qualificado para realmente ajudar alguém e ter um real poder por trás daquilo que você diz, então você vai ter que confiar em Deus que não importa pelo que vai passar, Ele tem um propósito e um plano para você e você será melhor quando você sair do outro lado do que você era quando entrou deste lado.
Você sabe, é muito fácil bater palmas quando você está passando por isso e você tem todo o seu equipamento. Eu sou grato pelo seu encorajamento nesta manhã, mas deixa eu lhe dizer, quando você está do outro lado desta bagunça e não entende nada do que está acontecendo, você está tão ferido, você sente como se suas entranhas estivessem saindo. É difícil, mas é pelo menos benéfico ter alguém que vem e diz, olha, isto é provavelmente o que está acontecendo. E se você se mantiver estável, você vai sair do outro lado, você vai se recuperar e tudo vai ser melhor do que poderia ter sido alguma vez se você não tivesse passado por aquela coisa que você passou. Amém? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nossa inclinação natural seria sentir que não somos abençoados quando perdemos alguma coisa. No entanto, muitas vezes as coisas que nós nos apegamos são as mesmas coisas que nos separam de um relacionamento mais profundo com Deus. Deus não quer que você tenha um relacionamento superficial com Ele, tipo, vou à igreja uma vez por semana para me relacionar com Ele. Ele não quer que você apenas o coloque num pequeno compartimento espiritual e religioso de sua vida enquanto você administra o resto dela. Ele quer invadir a sua vida e estar envolvido em cada pequena coisa que Ele diz respeito. Amém? E às vezes Deus tem que trabalhar com a gente de uma forma que a gente não entende. Às vezes, o que nós pensamos que é a maior tragédia em nossas vidas acaba por ser uma das maiores bênçãos que nós poderíamos talvez ter tido. Tudo que você tem a fazer é apenas pensar em José na Bíblia. Quero dizer, a sua história começa tão mal. Um cara com sonho para a sua vida. Ele era apenas um carinha feliz que entendiu que Deus queria usá-lo. Daí você já sabe. Seus irmãos tão ciumentos odiavam, eles o jogaram num poço, disseram ao pai que ele morreu e venderam aos comerciantes de escravos. E então ele acaba na casa de Potifar. E ele realmente está no comando, porque você realmente não pode manter um bom homem para baixo. Onde quer que fosse, ele acabava tendo favor. Quando o favor de Deus está em você, não importa onde você esteja, vai ter favor. Mas o diabo sempre é o diabo. E assim ele encontrou alguém através de quem trabalhar. E a mulher do Potifar queria ter relações sexuais com ele, e ele não teria, porque ele era um homem de Deus. Ele manteve-se firme, não importa o que custasse. Eu disse, ele manteve-se firme, não importa o que custasse. Eu disse que ele não faria, porque ele era um homem de Deus, e ele se manteve firme, não importando o que custasse. Nós vamos falar hoje sobre a arte de esperar em Deus. Você não está animado? Vamos falar sobre a arte de esperar pacientemente em Deus. E não pegar as coisas com as suas próprias mãos e fazer uma bagunça pior do que a que você já tem na vida. Amém? E quando você faz isso, vai para um lugar abençoado. Ser paciente é uma coisa abençoada, porque então nada pode sacudir você, não importa o quê. Deus nos deu poder, nós temos poder residente dentro de nós, mas queremos todo esse poder lançado na nossa vida. Eu espero que você queira ser capaz de orar pelos enfermos e vê-los curados. Talvez alguns nem sequer saibam que isso é uma opção para você, mas a Bíblia diz que aqueles que creem porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu já orei para isso enquanto eu estou pregando a palavra hoje, que as pessoas que estão doentes fisicamente sejam curadas, porque eu acredito que há poder em sua palavra para curar as pessoas. A Bíblia diz em Salmos que Ele envia a sua palavra e os cura. E os livra também do abismo e da destruição. Então posso pregar sobre qualquer coisa, e desde que seja a palavra, há poder nela para trazer libertação e cura e avanço às pessoas. Mas você precisa acreditar. Alguém aqui que acredita que enquanto a palavra está sendo pregada, você pode ser curado fisicamente? E as pessoas que me veem pela televisão, não basta sentar e tolerar a sua bagunça. Apenas diga a palavra, tem poder nela. A palavra é Jesus realmente. E nós vamos em seu nome. E então, quando essa palavra é pregada e você aceita e a recebe, há poder nela para livrar você e libertar você. Mas nós temos o que acreditamos. Então é muito importante para mim, pessoalmente, que eu tenha uma grande quantidade de poder
fluindo da minha vida, porque, francamente, eu quero que aquilo que eu faça produza frutos. Eu quero você pegar quanto ajuda possivelmente puder, e isso incentiva-me a retornar bons relatos de coisas que aconteceram na vida das pessoas enquanto elas ouviam da palavra de Deus. Então eu quero isso o bastante, de estar disposta a cooperar com o Espírito Santo para tentar desenvolver qual seja a virtude que ele diz que preciso desenvolver na minha vida, a fim de que isso aconteça. Agora, muitas destas coisas de que falamos, como aquelas coisas que nós falamos na noite passada sobre as bem-aventuranças, os pobres de espírito, esta é uma posição de poder. Significa ser humilde de espírito, não pensar que você é melhor do que outros. Sabia que esta é uma posição de poder? Quando você pode realmente ser humilde de espírito, não pensar mais de si mesmo do que você deve, sempre tratar todo mundo de uma excelente forma. Não pense que ninguém é mais esperto que você, mais bonito que você, melhor do que você, mais... Vocês são um em Cristo, e isso é realmente uma posição de poder, mas sabe, o mundo chamaria isso de fraqueza. Temos que entender, enquanto ouvimos essas coisas hoje, que elas são o oposto do que nos é ensinado no mundo. Quantos sabem que Jesus era muito diferente de tudo o que estava acontecendo em seus dias e sua idade? Quando ele chegou, virou tudo de cabeça para baixo? Na verdade, dizia-se dos discípulos, depois de Jesus ter ido dos apóstolos, que estes eram homens que literalmente viraram o mundo de cabeça para baixo. Eu não sei sobre você, mas eu gostaria de ser uma mulher que vira o mundo de cabeça para baixo. Eu quero ser uma mulher que Deus possa usar para fazer coisas absolutamente chocantes, fazer coisas que ninguém jamais tenha feito antes. E quer saber, você nunca deve descontar a si mesmo quando ouvir alguém dizer coisas como essas, dizendo, sim, seria bom se pudesse acontecer para alguém, mas não vai ser comigo, sabe? Deixa eu lhe dizer, você tem tanta oportunidade como qualquer outra pessoa. Só depende do que você está disposto a acreditar e como está disposto a viver. Depende do que você está disposto a acreditar e como está disposto a viver. Estou um pouco cansada de pessoas que pensam que o que precisam para ter um relacionamento com Deus é vir e fazer alguma oração do pecador prescrita e em seguida voltar para fora e viver como sempre viveram. Nós temos que estar dispostos a viver uma nova vida por Cristo, que é oferecida para nós. Nós temos o poder para vivê-la, mas precisamos realmente estar prontos para estarmos no mundo e não ser do mundo. A primeira coisa de que vamos falar hoje vai parecer muito estranho para você. E realmente pareceu um pouco estranho para mim. Mas olhei para isso há anos e anos atrás. Isto basicamente diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como no mundo você pode ser abençoado quando está sofrendo? Porque se você está sofrendo, significa que você tem um problema, ou está magoado, ou teve uma grande perda em sua vida. Tenho certeza de que existem pessoas assistindo pela TV que estão sofrendo agora. Você perdeu alguma coisa, perdeu um emprego, perdeu alguém que você ama, perdeu um relacionamento. Talvez você tenha tido um amigo com quem você se importava e descobriu que ele falava de você de uma forma cruel, você perdeu essa relação. Talvez você tenha perdido um item que talvez
significou muito para você, talvez o trabalho de longo tempo, onde você tinha muito dinheiro investido na aposentadoria, de repente o trabalho se foi por água abaixo. Há muitas coisas que podemos perder na vida, há maneiras pelas quais podemos ser magoados. E a Bíblia realmente diz que, quando estamos sofrendo, somos abençoados, porque nós podemos ser consolados. Mas hoje eu quero falar com você sobre o incrível, o impressionante, maravilhoso conforto de Deus. E quão incrível é ter um problema e conhecer a Deus e ser capaz de receber o seu conforto. Basta pensar em todas as pessoas no mundo que têm problemas como você, ou ainda piores. Elas não têm o conforto porque não sabem como obtê-lo. Tudo o que elas podem fazer é ferir, ferir, ferir. E não só você pode ser consolado quando está sofrendo, mas você tem o privilégio, nós temos o privilégio de realmente ter esse sistema de crença que é apoiado pela palavra de Deus, que soa tão louco, mas é tão verdadeiro, que eu posso realmente crer que eu tenho esse problema na minha vida e essa dor na minha vida, mas sim, algo de bom vai sair disso. Agora, isso francamente é insano. Eu estou sofrendo, mas isso vai trabalhar para o meu bem. Eu estou sofrendo, mas quando eu passar por isso, então eu realmente serei uma pessoa mais rica, melhor, mais poderosa, mais profunda do que eu era antes de eu ter o problema. Agora, sabe quem realmente acha que este é um dos maiores benefícios e segredos de ser um crente em Jesus Cristo? Não temos que ter um problema e apenas dizer, bem, está tudo acabado, não há nada que eu possa fazer, que confusão, eu estou no fim de tudo. Deixe-me te dizer, ter um problema é o melhor lugar do mundo para recomeçar. Você pode sempre encontrar um novo lugar para recomeçar. O que significa isso? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está doendo muito, mas eu vou me recuperar. Alguém aqui hoje que pode assumir essa atitude, sabe? Eu estou realmente sofrendo, eu estou tão ferido que eu sinto como se o mal pudesse suportar, mas sabe, eu tomo a decisão hoje que eu vou me recuperar, eu vou conseguir sair dessa, isto não vai ser o fim para mim. Olha aqui, mundo, você está me ouvindo? Eu vou voltar com a vitória. Eu conto isso de vez em quando, mas está no meu coração de novo hoje, por isso aqui vai. Conheci uma mulher em uma cafeteria. Ela me reconheceu na TV e ela começou a me contar sobre a bagunça que sua vida tinha sido e disse para mim, a vida acaba de me jogar debaixo do ônibus. Eu disse, ela fez a mesma coisa comigo, mas eu decidi dirigir o ônibus. Agora veja, ela não entendeu o que eu estou tentando dizer hoje a você. Ela ia passar o resto da sua vida sob o ônibus. E ela ia contar isso para todo mundo. Ela ia se sentir muito triste consigo mesma porque ela estava sob o ônibus. E nenhuma vez ocorreu a ela se arrastar de debaixo do ônibus e sentar no banco do motorista e dirigi-lo e ir buscar as pessoas que estão sofrendo no mundo, que estão debaixo do ônibus. Sabe, muitas vezes perguntamos por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Mas esta é uma pergunta errada. E sempre que você faz uma pergunta errada, você fica sem a resposta. Devemos perguntar o que acontece a pessoas boas quando coisas ruins lhes acontecem. O que acontece com as pessoas boas quando coisas ruins lhes acontecem? Alguém escreveu um livro, eu sinto muito por não me lembrar do autor, que quando a vida fica difícil, difícil se vai. Sabe, você não tem que apenas tolerar algo, você pode ter essa atitude, eu vou me recuperar, eu vou te dizer uma coisa. O que quer que eu tenha feito, que me levou de onde eu comecei para onde eu estou, e tem havido muitas coisas. A coisa número 1 que eu acho é que eu dogmaticamente me recuso a desistir. Eu lhe digo, onde quer que você esteja, tudo que está acontecendo em sua vida, se você está aqui ou assistindo pela TV ou ouvindo algumas gravações, não importa o que lhe aconteceu ou quantas vezes isso aconteceu ou como tem sido difícil, se você tomar uma decisão agora, eu não vou desistir jamais. Eu vou me recuperar, eu vou superar
E não só isso, eu vou adquirir algo de bom disso, porque Deus não é homem para mentir, e a sua palavra está dizendo que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Vivemos a vida para frente, mas só compreendemos para trás. Então, quando você está passando por coisas que te deixam como eu não entendo isso dói tanto, sabe? Isto é horrível, isto é terrível. Mas sabe, sei que você, como eu, você está aqui há alguns anos na estrada e agora você olha para trás e pensa, oh meu Deus, rapaz, aquela coisa que eu achei que era tão terrível quando eu a perdi, eu percebo agora que aquele relacionamento estava me separando de Deus. E uau, que coisa boa! Eu ter terminado aquele relacionamento venenoso na minha vida. Vou lhe falar de algumas coisas que teriam acontecido comigo ao longo dos anos, mas vamos ficar um pouco mais neste primeiro. O que acontece com as pessoas boas? Quando coisas ruins acontecem a elas crescem espiritualmente? E sabe, esta é uma das maiores coisas que podem acontecer para nós, crescer espiritualmente. Elas se recuperam, elas se tornam melhores e não amargas. O mundo é tão cheio de pessoas amargas que são azedas e tão ressentidas e rancorosas, porque a vida não saiu do jeito que elas queriam que fosse. Você sabe, pode haver algumas pessoas aqui hoje, ou assistindo pela TV, que têm uma vida grande, bela e cor-de-rosa, mas a maioria de nós já teve algumas dificuldades ao longo do caminho, e há algumas aqui que sua vida tem sido como um pesadelo ao longo do tempo. Mas sabe, não se desespere no meio disso. Tome uma decisão de que você vai se recuperar. Eu vou lhe dizer algo que eu recomendo. Nem sequer tente compreender isso. Não comece se comparando com outras pessoas, porque sua vida é tão boa e a minha não é. Eu não posso responder a todas as perguntas e eu duvido que Deus vá respondê-las para você. Ele pode até mostrar-lhe algumas coisas. Talvez por falta de conhecimento você já tenha aberto muitas portas em sua vida e agora você precisa se acertar com Deus, colocar essas coisas, fechar essas portas e as coisas podem mudar, mas muitas vezes não sabemos por que as coisas acontecem. Eu descobri que eu não tenho que saber por que elas acontecem. Tudo que eu preciso conhecer é aquele que pode mudá-las e transformá-las em algo bom. Amém? Eles não contam com o que perderam, mas eles contam com o que eles realmente têm. Rapaz, é tão perigoso apenas sentar e pensar, bem, isso não funcionou, isso não deu certo. Quantas coisas você tem em sua vida agora que estão funcionando? Quantas grandes bênçãos você tem? Você pode andar, pode falar, pode ouvir, você pode ver. Você foi capaz de ir ao banheiro sem precisar de alguém para colocá-lo em uma cadeira de rodas e rodá-lo até lá? Será que você teve um teto sobre você esta noite? Ou é como algumas das pessoas que estão aqui em sua cidade, que estão se preparando para dormir nas ruas? Eu ainda acho que isso... Deve ser absolutamente incrivelmente horrível. Mesmo que alguns deles possam fazer algo sobre isso, eles não o farão. Ainda há um problema lá, ainda há algo que está faltando. E nós ainda podemos pelo menos ter compaixão deles. Nós ainda podemos orar por eles. E não dizer, bem, abençoado seja, se você quisesse fazer algo, você poderia fazer. Algumas pessoas são tão quebradas que elas realmente não sabem como fazer nada.
sobre o que está acontecendo em sua vida. Pessoas que são pessoas boas e piedosas e coisas ruins acontecem com elas. Elas continuam obedecendo a Deus, não importa o quê. Elas não têm que se sentir bem para obedecer a Deus, elas o fazem, não importa como se sentem. E elas experimentam o conforto de Deus. Vamos para 2 Coríntios 1, 3 e 4. Isso hoje deve fazer você se sentir muito melhor sobre seus problemas. Você pode até ficar animado sobre o seu problema, nunca se sabe. Eu não acho que você iria acreditar nisso, mas... Vamos começar no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, piedade e compaixão, e o Deus que é a fonte de toda a consolação. Agora, vou aqui dizer que quando você está sofrendo, é bastante inútil correr para as pessoas pensando que vão dar-lhe o conforto suficiente para superar. Não estou dizendo que as pessoas não podem ajudar. É sempre bom ter alguém para orar por você. É bom talvez ter alguém para ouvir você. Sempre é bom quando alguém diz: lamento que você está sofrendo, eu entendo. Mas mesmo com tudo isso, elas não podem nos dar o conforto suficiente para nos deixar forte e erguidos, movendo na direção certa. Sempre vá a Deus primeiro quando você tiver um problema. Não vá para o telefone, vá para o trono. Tantas vezes nos deparamos com pessoas que nem sequer sabem como limpar a bagunça em sua própria vida e estamos perguntando: o que devemos fazer com a nossa? E assim, eu gosto disso, de que Deus é a fonte de toda a consolação. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam ouvir isso, porque cada vez que você tem um problema, você corre para os seus amigos. Você já teve raiva de alguém porque correu para eles procurando ajuda e nem sequer compreenderam o que estava acontecendo com você? Já teve? Alguém aqui já ficou com raiva de seu marido? Alguma senhora aqui já ficou com raiva de seu marido porque você tentou transmitir-lhe como você estava sofrendo e ele apenas não a compreendeu? Eu disse ao Dave: não me importa se você entende ou não, me diga que você me entende. Vai ser realmente melhor para o nosso casamento se você fingir nesta situação. Normalmente gosto que você seja realista, mas neste caso pode fingir. Basta olhar para mim muito simpático e dizer: eu entendo você. E ele faz isso direitinho agora. Eu sei que ele não está entendendo nada, mas ainda é bom. Sabe, ajuda-me. Eu acho que eu recebo mais conforto do meu cão por vezes do que das pessoas. Quantos sabem que se você tiver um bom cão que realmente te ama e se tiver alguma coisa acontecendo, você vai ter todos os beijos, todos os carinhos, é como... Amém? Então, se você é o tipo de pessoa que continua indo para alguém e você está irritado com eles o tempo todo porque não estão dando o que você quer e precisa, que tal ir a Deus? Verso 4, que nos consola, conforta e encoraja em todas as nossas tribulações, toda calamidade e aflições. Sejamos também capazes de confortar, consolar e incentivar os que estão em qualquer tipo de problema ou angústia, com o conforto e o consolo e o encorajamento com que nós mesmos somos consolados, confortados e encorajados por Deus. Então, se eu apenas pudesse levar você ao limite onde você possa acreditar comigo, sabe que eu acredito na minha vida que há coisas de que Deus poderia ter me libertado muito mais rapidamente do que Ele libertou, mas Ele não o fez, e foi especificamente para que eu pudesse trazer para as pessoas que eu ensino o conforto que eu sou capaz de trazer agora. Porque quando eu falo sobre passar pelas coisas, eu não apenas tirei de um livro de sermão. Eu estive lá, passei por isso, sei o que eu estou falando e eu sei que Deus é fiel. Então, se você quer ser usado por Deus, se você se atreveu a dizer: Deus, usa-me. Se você se atreveu a orar: Deus, eu quero que você me use. Quando se atrever a orar: Deus, eu quero que você me use. Bem, então adivinhem. É só depois colocar-se a si mesmo lá fora. Porque sabe o quê? Se você quer trabalhar para Deus, você tem que ter uma experiência.
Não é bom bastante você apenas ler nos livros. Você tem que ter alguma experiência. E a Bíblia diz que até mesmo Jesus aprendeu a obediência através das coisas que ele sofreu em Hebreus 5. Como poderia alguém que nunca desobedeceu aprender a obediência? Significa que ele aprendeu o preço da obediência. Ele aprendeu o que custa realmente obedecer a Deus e estar preparado. E a Bíblia diz que ele foi preparado e equipado para seu ofício como sumo sacerdote através das coisas que ele passou. Sabe, estou qualificado para ministrar a você porque eu já passei pelo que eu precisei passar para obter as qualificações para estar aqui. Eu sei o que eu estou falando e se você quiser ser qualificado para realmente ajudar alguém e ter um real poder por trás daquilo que você diz, então você vai ter que confiar em Deus, que não importa pelo que vai passar, Ele tem um propósito e um plano para você e você será melhor quando você sair do outro lado do que você era quando entrou deste lado. Você sabe, é muito fácil bater palmas quando você está passando por isso e você tem todo o seu equipamento. Eu sou grato pelo seu encorajamento nesta manhã, mas deixa eu lhe dizer, quando você está do outro lado desta bagunça e não entende nada do que está acontecendo, você está tão ferido, você sente como se suas entranhas estivessem saindo. É difícil, mas é pelo menos benéfico ter alguém que vem e diz, olha, isto é provavelmente o que está acontecendo. E se você se mantiver estável, você vai sair do outro lado, você vai se recuperar e tudo vai ser melhor do que poderia ter sido alguma vez se você não tivesse passado por aquela coisa que você passou. Amém? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nossa inclinação natural seria sentir que não somos abençoados quando perdemos alguma coisa. No entanto, muitas vezes as coisas que nós nos apegamos são as mesmas coisas que nos separam de um relacionamento mais profundo com Deus. Deus não quer que você tenha um relacionamento superficial com Ele, tipo, vou à igreja uma vez por semana para me relacionar com Ele. Ele não quer que você apenas o coloque num pequeno compartimento espiritual e religioso de sua vida enquanto você administra o resto dela. Ele quer invadir a sua vida e estar envolvido em cada pequena coisa que Ele diz respeito. Amém? E às vezes Deus tem que trabalhar com a gente de uma forma que a gente não entende. Às vezes, o que nós pensamos que é a maior tragédia em nossas vidas acaba por ser uma das maiores bênçãos que nós poderíamos talvez ter tido. Tudo que você tem a fazer é apenas pensar em José na Bíblia. Quero dizer, a sua história começa tão mal. Um cara com um sonho para a sua vida. Ele era apenas um carinha feliz que entendia que Deus queria usá-lo. Daí você já sabe. Seus irmãos tão ciumentos odiavam, eles o jogaram num poço, disseram ao pai que ele morreu e venderam aos comerciantes de escravos. E então ele acaba na casa de Potifar. E ele realmente está no comando, porque você realmente não pode manter um bom homem para baixo. Onde quer que fosse, ele acabava tendo favor. Quando o favor de Deus está em você, não importa onde você esteja, vai ter favor. Mas o diabo sempre é o diabo, e assim ele encontrou alguém através de quem trabalhar, e a mulher do Potifar queria ter relações sexuais com ele, e ele não teria, porque ele era um homem de Deus. Ele manteve-se firme, não importa o que custasse. Eu disse, ele manteve-se firme, não importa o que custasse. Eu disse que ele não faria, porque ele era um homem de Deus, e ele se manteve firme, não importando o que custasse.
Podemos talvez ter tido. Tudo que você tem a fazer é apenas pensar em José na Bíblia. Quero dizer, a sua história começa tão mal. Um cara com sonho para sua vida. Ele era apenas um carinha feliz, que entendia que Deus queria usá-lo. Daí você já sabe. Seus irmãos tão ciumentos odiavam, eles o jogaram num poço, disseram ao pai que ele morreu e venderam aos comerciantes de escravos. E então ele acaba na casa de Potifar. E ele realmente está no comando, porque você realmente não pode manter um bom homem para baixo. Onde quer que fosse, ele acabava tendo favor. Quando o favor de Deus está em você, não importa onde você esteja, vai ter favor. Mas o diabo sempre é o diabo, e assim ele encontrou alguém através de quem trabalhar, e a mulher do Potifar queria ter relações sexuais com ele, e ele não teria, porque ele era um homem de Deus. Ele manteve-se firme, não importa o que custasse. Eu disse, ele manteve-se firme, não importa o que custasse. Eu disse que ele não faria, porque ele era um homem de Deus, e ele se manteve firme, não importando o que custasse.